Para quem não me conhece, estou vendo muitos rostos novos. Eu sou o pastor Luiz, esposo da Ana, pai da Maria Luísa, pai também da Laura. E tenho tido a honra de estar pastoreando aqui algumas ovelhas que Jesus nos confiou. Amém? E quem aqui é a primeira? Tem alguém que é a primeira vez que vem aqui? Amém. Sejam bem-vindos. Pedir para algumas pessoas ali cumprimentar nossos irmãos, né? Sejam bem-vindos. Pode deixar que a gente não vai cantar. Visitante, seja bem-vindo. Mas se sintam bem-vindos. Vou pedir para colocar aqui o Marcos, coloca o slide do grupo do WhatsApp. Tem um slide aqui que é o meu telefone. Mas eu não programei de colocar, então eu vou ficar devendo. Mas, de qualquer forma, você que não participa do grupo do WhatsApp da gente e gostaria de ser comunicado dos eventos, da programação da igreja, você aponta seu celular para cá e você vai participar. Não é um grupo de bate-papo, não. Não tem como as pessoas ficarem comentando, né? Eu sei que todo mundo já tá um monte de grupo de WhatsApp, ninguém aguenta mais, né? Mas esse aqui é só bem intencional mesmo, é só comunicado mesmo das nossas programações, dos eventos, de alguns vídeos que podem edificar a sua vida e você possa compartilhar também as mensagens que são colocadas ali. E ali você vai conseguir também meu telefone. Caso você precise falar comigo, fique à vontade, pode me ligar a hora que for. Meu celular à noite ele não fica no modo silencioso. Minha esposa às vezes escuta uns apitos, porque bota no silencioso. Não posso, não. Se alguém estiver precisando de madrugada aí, né? Tem que ser igual bombeiro, né? Mas ó, se pegar fogo, liga pro bombeiro, né? Para mim não. Tá bom? Irmãos, hoje a gente vai ter no final do culto a apresentação aqui do filho do Kleber e da filha do Luciano. O pastor Delci vai estar fazendo aqui as honras de estar apresentando ao Senhor. E também temos a nossa ceia hoje. O pastor Delci também vai estar fazendo no encerramento do culto a ceia. Amém? Glória a Deus. Irmãos, um dos momentos mais felizes para mim no culto é a ceia do Senhor. Amém. E o batismo. Né? Para mim, são os momentos que eu fico mais emocionado. Eu fico bem constrangido, de fato, nesse momento. Pela graça de Jesus, me constrange. O amor de Jesus me constrange. Hoje eu quero ministrar aqui, não sei se estou esquecendo algum anúncio. Terça-feira vamos ter oração aqui. 7 horas da noite, vamos ter oração aqui. Se você quiser participar, 7 horas da noite, vamos estar aqui para estar orando, tendo um tempo de oração e adoração ao Senhor. Amém? Então, terça-feira, às 7 da noite, estaremos aqui orando ao Senhor. Quero convidar você para estar vindo aqui conversar um pouco com Jesus. Oração é o momento que quando nós falamos com o Pai, tá bom? E se você quiser ouvir o Pai, abre a Bíblia e ele vai falar com você na abertura da Bíblia e na ministração da sua palavra. Abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 19, versículos 5, 6. Hoje eu quero ministrar o tema, a palavra é o testemunho do sacerdócio. Primeiro eu quero falar sobre o sacerdócio. O que é o sacerdócio? Sacerdócio, irmãos, é um dos fundamentos que todo cristão tem que saber. Tem que saber e tem que exercer. Entenda bem, um dos motivos de Cristo ter morrido na cruz por você foi te tornar um sacerdote. E não depender de um sacerdote para poder se relacionar com Deus. Hoje, nós nos relacionamos com Deus através de quem? De Cristo, do seu sacrifício. Amém? Vocês entendem isso? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é o único caminho que se temos para se achegar a Deus. Qualquer caminho que se apresenta para você, o que apresentem para você, falando que é uma maneira de se falar, se relacionar com Deus,
você nega, recusa. Nem que seja um outro homem que se diz de Deus. O caminho para chegar a Deus não é nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ritual, a não ser Cristo. Amém? O contexto dessa passagem aqui, pode deixar projetado. O contexto dessa mensagem aqui é Deus libertando o povo do Egito. Deus liberta o povo do Egito depois de, se não me engano, 430 anos de escravidão. Ali, os hebreus sendo escravo dos egípcios, né? Depois de ter passado um tempo ali de Josué sendo um dos governadores, esqueceram desse período que Josué foi governador, e agora eles são cativos, e Moisés é enviado por Deus para poder libertar o povo desse cativeiro do Egito. E aí fica muito claro, eu tô lendo essa semana, eu passei essas 2-3 últimas semanas lendo muito o livro de Êxodo e o livro de Filipenses. E o que é interessante é que desde o início, quando Moisés vai abortar Faraó, ele pede: deixe que meu povo vá para o deserto para me adorar. Liberte o meu povo para que ele me adore. E fica muito claro o motivo de Deus querer a libertação do povo, para a adoração a ele. E no versículo, em Êxodo capítulo 19, alguém pode? Deixa eu pegar aqui, tá pertinho. Não precisa ninguém se incomodar, não. Agora, o que acontece aqui? Moisés, ele vai diante de Deus. E Moisés, ele quer saber qual é a direção que Deus tem para o seu povo, depois de ter libertado. Ok, irmãos? Estamos no processo, não vou explicar sobre as pragas do Egito. Estamos agora no momento que o povo foi liberto e está ali diante de Moisés, querendo saber quais são as instruções de Deus para o seu povo. E aí Deus deixa muito claro qual é o seu desejo. Entenda bem, o sacerdócio que você precisa exercer é o desejo do coração de Deus. Quando você exerce o sacerdócio, você está agradando o coração de Deus. Veja bem, Êxodo. Agora, pois, se ouvirem atentamente minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade particular dentre todos os povos. Jesus está falando, se vocês guardarem a minha aliança, vocês serão meu. Vocês pertencerão a mim. Porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes. É um reino com sacerdotes ou um reino de sacerdotes? Há uma diferença muito grande. O que é um reino com sacerdotes? É uma pessoa aqui na frente, com um microfone, num púlpito, ministrando para vocês. Calma aí, Luiz, você está se descrevendo. Estou me descrevendo. Agora, o que é um reino de sacerdotes? É uma pessoa aqui na frente, ministrando com o microfone para outros sacerdotes. Eu e você somos sacerdotes. Você não tem que vir na igreja para ouvir um sacerdote. Você vem numa igreja para o mutuamento de sacerdotes. Vocês estão entendendo? Fala para mim, repita, eu sou sacerdote do Senhor. Por que você é um sacerdote? Porque o sangue de Cristo na cruz te deu acesso ao Pai. Antes, se dependia de um homem que você chegava com um bezerro, apresentava esse bezerro para esse homem, para pedir perdão aos seus pecados. Você não falava com Deus. Deus não falava com você. Então você chegava com esse bezerro,
Que coisa mais linda. Ele está prestando atenção. Você chegava com esse bezerro, e aí ele pegava esse bezerro, colocava a mão na testa do bezerro, você passava seus pecados para esse bezerro, e esse bezerro era sacrificado para a consumação e perdão dos seus pecados, que tinham validade de 1 ano. Então, não era qualquer lugar que você ia. Você tinha que ir para um lugar certo, para uma pessoa certa, um sacerdote pegar esse bezerro, entrar dentro do templo e te representar. Hoje, essa pessoa que te representa é quem? Jesus. E você pode chegar diante dele para poder se relacionar com Deus. Você não precisa do pastor para falar com Deus. Você não precisa de um homem mega hiper consagrado. Você precisa de Jesus. É dele que você precisa. Amém? Ué, então para que serve o pastor? Assim como o pastor e todos os outros 5 ministérios da Bíblia, pastor, evangelista, apóstolo, profeta, mestre, esquecendo de algum? Todos esses ministérios servem para a edificação da igreja. O pastor, a função principal do pastor não é ser o sacerdote da igreja. A função principal do pastor é amadurecer a igreja para que Cristo volte e consuma o seu casamento com ela. A função do pastor é emancipar você de um sacerdócio. É fazer que você pense. Sabe aquele é pecado ou não é pecado fazer isso, pastor? Tem até um pastor muito famoso na internet, ele fala lá, gente, vocês não são crentes, não. É muita pergunta de cerveja. Vocês são crentes, não. Vocês estão bebendo, gente. Vocês estão bebendo. Pessoal, é pecado beber, é pecado fazer isso, é pecado fazer aquilo. Irmãos, você não precisa de um pastor para saber que é pecado. Você precisa da palavra do Senhor. Você precisa de Cristo. Não dependa de um sacerdote. Porque o Espírito Santo que habita nele, ele habita em você. Eu não tenho mais porção do Espírito Santo do que você. Entenda bem. Espírito Santo, ele não vai habitar em você numa pequena medida. Por quê? Porque o Espírito Santo é o próprio Deus. E ele tem tamanho. Deus tem tamanho. Ele é infinito. O infinito que habita em mim, habita em você. Vocês estão conseguindo entender o que é sacerdócio? E qual é o desejo de Deus? Um reino de sacerdotes. Uma nação santa. São essas palavras que você falará aos filhos de Israel. Esse é o reino, essa é a vontade de Deus. E Deus fala isso para Moisés. E Moisés, ele vai até os hebreus. E aí os hebreus, e aí Moisés? Moisés é o sacerdote. Ele está intermediando entre Deus e os hebreus. E Deus acabou de falar, Moisés, eu quero acabar com isso. Eu não quero um pombo correio. Eu não quero que você vá lá e fique voltando para falar com o povo. Eu quero me manifestar para o povo. Eu quero estar diante deles. Eu quero que eles sejam meu. Eu não quero ter um sacerdote meu para falar com o povo. Eu quero me manifestar diante do meu povo. E Moisés desce feliz para falar com o povo. E ele fala, olha, Deus falou que quer transformar vocês na propriedade deles. E ele quer ser a propriedade de vocês. E daqui a 3 dias, ele vai descer naquele monte para falar com vocês. Então preparem-se. Porque Deus vai descer e falar com vocês. A vontade dele para vocês. Deus, pessoalmente, ele vai vir e se relacionar com você. Quem quer isso? Amém. Você tem isso, irmãos. Porque o Espírito Santo já desceu sobre a sua vida. Ele já habita em você. Em Êxodo capítulo 20, versículo 18. Quem está aí em Êxodo aí?
Diga, eu amo a Bíblia. Quem não está, diga, eu também amo. Ó, o povo ama a Bíblia. Porque, irmão, se você não achar êxodo na Bíblia, é meio difícil acreditar que você ama a Bíblia. Êxodo capítulo 20, caso sua versão seja muito diferente, isso atrapalhe você pode acompanhar também aqui na projeção. Eu costumo usar a versão NAA, tá bom, irmãos? É a versão que eu costumo usar. Eu gosto muito da NVI também e da NVT. Eu geralmente uso as três versões quando eu quero estudar a Bíblia, eu gosto de passear nas três, mas sempre que eu vou apresentar na igreja vai ser NAA. E aí Moisés fala para o povo, e aí o povo se prepara, faz os rituais. E aí vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som de trombeta e do monte fumegando, todos tremeram e assustaram-se, e ficaram à distância, e disseram, Moisés, fala tu mesmo conosco que ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Ô, meu irmão, ó, fica até arrepiado. Deus está falando assim, eu quero descer e me revelar a vocês. E o povo falou, não, nós queremos um sacerdote. Mais uma vez, o homem desprezando Deus. O que aconteceu foi que a montanha que Deus ia descer para se revelar com o povo começou a subir fumaça, começou a sair relâmpagos, trovões, som de trombeta, e o povo olhando aquilo assustado, falou, meu Deus, a gente vai morrer se ele descer. Se Deus se revelar para nós, a gente vai morrer. E deixa eu falar para você, quando Deus se revela, de fato você morre. É necessário você morrer. Algo em você tem que morrer. Agora, o preço é você morrer para que você se relacione com Ele. Porque enquanto você não morrer, você sempre vai estar procurando um sacerdote. E o povo com medo, o que ele fala? Eu não quero morrer. Eu não sei o que pode ser que tenha que morrer na sua vida, irmãos. Talvez o que tem que morrer na sua vida é que você está tão ocupado que você não tem nem tempo para poder exercer o seu sacerdócio. Você tem tempo de 2 horas para ficar rolando tela do Instagram, mas você não tem 5 minutos para falar obrigado, Jesus, pela vida, pelo dia de hoje, pelo meu trabalho. Você tem tempo para todas as coisas, menos para o Senhor. E aí você quer que Deus se manifeste na sua vida. Deixa eu te falar, Ele manifesta, mas você precisa morrer. Algo em você tem que morrer. Você quer Deus? Precisa morrer. É necessário morrer. E o povo, ele assustado, eles preferiram continuar tendo... Meus irmãos, não cabe na minha cabeça Deus querendo falar comigo e eu falar, Mitchell, fala você com ele. Depois você vem dizer o que Deus quer. E qual é o contexto dos 10 mandamentos? Moisés sobe e fala, ó, o povo lá está com medo. O povo lá, Senhor, está com medo de morrer. Eles querem saber qual é a sua vontade. E aí Deus vem com a lei. Então o que é a lei? A lei de Deus é a expressão da vontade dele. Deus teve que escrever uma carta numa tábua de pedra para expressar para o povo que não queria ouvir pessoalmente qual era a vontade dele. Então, antes de a gente concordar com essa mensagem que hoje se prega muito da hipergraça, que a lei já acabou, não precisamos da lei, deixa eu te falar, a lei não é ruim. A lei de Deus não é ruim. A lei de Deus é a vontade dele. E existe algo que possa vir do seu Deus que seja ruim para a sua vida? Existe? Não tem nada que venha de Deus
Entenda, irmãos. Quem aqui entregou o controle da sua vida nas mãos de Deus? Quem entregou? Fala assim, o Senhor tem um governo da minha vida. Deus tem um governo da sua vida? Então, quando acontece uma coisa ruim na sua vida, é Ele governando também. Porque o Senhor é a porta aberta, mas também é a porta fechada. E por isso, em tudo, devemos dar graça. Porque se você entregou o governo da vida nas mãos dele, eu te pergunto, Deus perde o controle de algo? Meu irmão, você pode perder, mas ele não perde. Então hoje, quando alguma coisa ruim acontece na minha vida, quando alguma coisa acontece que eu não gosto, que eu não concordo, que sai dos meus planos, eu tenho certeza absoluta, eu estou falando Luiz, eu tenho certeza absoluta que está no controle de Deus, mesmo que aquilo não me agrade. E qual é a afirmação que eu faço quando acontece uma coisa que eu não quero? Como isso vai me abençoar? Porque vai me abençoar. Não importa se é alguma coisa que eu não gosto. Não importa nem se eu ficar doente, irmãos. Se Deus permitiu que eu fique doente, isso vai me abençoar. E qual é a bênção de Deus em nossa vida? Nos tornar o caráter de Cristo. Tudo que acontece na sua vida, mesmo que não concorde, mesmo que você não goste, mesmo que você não aprove, serve para te transformar no caráter de Cristo. Existe uma maior bênção em nós do que ser parecido com Jesus? Existe algum ouro, algum milhão, bilhão no mundo que é maior, que vale mais, que tem mais valor do que ser parecido com Jesus? Existe alguma coisa nesse mundo que possa você ganhar que vale mais do que ser semelhante a Jesus? Então, irmãos, eu quero desafiar vocês a quando acontecer uma coisa que está fora do seu controle, mas que você lembre-se, Deus está no controle e isso vai me abençoar de alguma forma. E essa forma é me tornar semelhante a Jesus. E sabe o que é interessante? Olha só, irmãos. Eu tô rindo, mas é sério. O que acontece é que o povo achou que ia morrer quando Deus fosse descer. E aí o que eles fazem? Vá lá, Moisés, morre você. Vai lá, pastor, eu quero falar com Deus, mas eu não quero morrer, então morre você. Vai lá, paga o preço de oração. Morre, paga o preço de jejum. Morre, paga o preço de leitura da Bíblia. Morre. E aí você me diz o que Deus quer. O povo devia amar muito Moisés, né? Porque estava com medo de morrer e manda Moisés morrer. Deixa eu te falar, Deus chamou você para morrer. Não coloque intermediário. Eu estou aqui, realmente, para ser voz da palavra de Deus na sua vida. Mas deixa eu te falar, você também é na minha. Amém. Você também pode me abençoar. Me abençoe, irmãos. Me abençoe. Seja a voz de Deus na minha vida. Seja a voz de Deus nessa igreja. Essa igreja precisa de que você exerça o seu sacerdócio. Não adianta você querer cantar, você querer pregar, você querer fazer qualquer atividade nessa igreja se você não exerce seu sacerdócio. Você só está tendo uma atividade, não está exercendo o seu sacerdócio. Se você faz qualquer atividade na igreja, sem exercer o seu relacionamento com Deus, você está fazendo qualquer coisa que o mundo já faz. Deixa eu te falar, Jesus ama tanto você que ele precisou morrer numa cruz para você se achegar a ele. E quando você recusa esse relacionamento com Deus, você está cuspindo no sacrifício dele. Você está recusando e dizendo, qual é o melhor pastor que eu posso me relacionar para Deus falar comigo? Qual é a melhor igreja que eu possa ir para falar comigo? Irmãos, não é o lugar, não é o sacerdote. O lugar é você e o sacerdote é você. Vocês estão entendendo o que é um sacerdócio? Glória a Deus.
E quando a gente não exerce o sacerdócio, o que acontece? Êxodo capítulo 32. Eu botei na projeção, Marcos? Êxodo 32? Irmão, a gente passeia muito pela Bíblia aqui, porque a gente é uma igreja bíblica, amém? Se for uma igreja que não fala da Bíblia, corre de lá desesperadamente. Vem pra cá, porque aqui tem. Quando eu vim pra cá, e eu conversei com o pastor Delci, foi um dos critérios dele. Aqui é uma igreja bíblica, nós não somos hipergraça, nós não pregamos triunfalismo, e não venha com mensagem que você pode viver de qualquer jeito. Aqui é Bíblia. Eu falei, amém, estou em casa. Amém. Êxodo 32. O povo, a ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão. Arão é irmão de Moisés, que era uma das vozes que Deus deu para Moisés falar com o povo. Ele disse, venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, ó, já até acabou o respeito, né? Não é nem mais o Moisés, é esse Moisés aí. Tá demorando. Um homem que nos tirou do Egito. Vamos lá. Quem tirou o povo do Egito? Por que eles estão falando que foi Moisés? É fácil esquecer, né? O que Deus faz na sua vida. Hoje, irmãos, estamos vivendo resposta de orações lá de trás. Não é verdade? Quem te trouxe para os Estados Unidos? Você esquece que foi ele que te trouxe para cá? Irmão, não se esqueça de quem te tirou do Egito. Não se esqueça o que Deus já fez na sua vida. Hoje você vive coisas que você orou lá atrás. E amanhã você vai viver coisas que você está orando hoje. Não se esqueça. Não é o pastor, não é o óleo ungido, a rosa santa, o sacrifício no altar. É Cristo que é o sacrifício. É o Espírito Santo que faz todas as coisas. E aí eles falam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Respondeu-lhe Arão, tire os brincos de ouro de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e traga-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e levaram a Arão. Ele recebeu-os, fundiu, transformou tudo num ídolo. Transformaram tudo em quê, irmãos? E esse ídolo era para substituir quem? Moisés. Porque aqui eles estão pedindo um sacerdote. Eles estão falando assim, vamos colocar alguém no lugar de Moisés para falar com Deus. Porque eles tinham medo de falar com Deus. O que eles queriam era um ídolo, não um Deus. Quem era o ídolo deles? Moisés. Quem era o sacerdote deles? Moisés. Por quê? Porque eles rejeitaram Deus. E Moisés estava demorando a voltar, e eles começaram a levantar um bezerro de ouro para intermediar o relacionamento deles com Deus. Deixa eu te falar. O que você está colocando diante de Deus? Qual o ídolo do seu coração? Que você, por esquecer de Deus, agora você coloca esse ídolo no altar. Tá cheio de crente na igreja que tem ídolos. Tá cheio de gente na igreja que, em vez de se relacionar com Deus e ter Deus diretamente, agora ele, quando eles têm uma crise financeira, ele nem consegue ir na igreja. Ele nem consegue. Tira a paz dele. Por que tira a paz dele? Porque o ídolo dele é o dinheiro. Às vezes o seu ídolo é a saúde, a sua família, a sua esposa, o seu marido, a sua filha. O que na sua vida for arrancado
atrapalha o seu relacionamento com Deus? Reflita. Porque se tem alguma coisa que está entre você e Deus, é um ídolo. Você precisa que esteja bem para que você possa vir na igreja dar graças a Deus. Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Amém? Todos tiraram seus brincos de ouro e levaram a Arão, e ele recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que os modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aqui os seus deuses, ó Israel, tiraram você do Egito. Vendo isso, Arão, presta bem atenção, aí Arão vai lá, edifica um bezerro, coloca lá o bezerro, e fala assim: foi isso aqui que tirou vocês do Egito. Eles estavam falando que quem tirou do Egito não foi Moisés? Agora está falando, não, então é esse bezerro aqui que tirou vocês do Egito. Esse aqui é o sacerdote. Aí Arão fez isso. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã levantaremos uma festa dedicada ao Senhor. Faz sentido? Se fosse para substituir Deus? Acabaram de criar um bezerro para substituir Deus, mas amanhã vamos adorar a Deus. Vocês estão entendendo? O bezerro era para substituir Moisés, um sacerdote, que é o que ocupava o intermédio deles diante de Deus. O reino com sacerdote, irmãos, depende de um homem para se conectar com Deus. E quando se perde esse homem, perde essa conexão com Deus. E aí você rapidamente vai procurar um outro sacerdote. O que foi que o lockdown tirou de você, por exemplo? Quando deu lockdown e você não podia vir à igreja, você continuava tendo relacionamento com Deus? Ou você precisava do pastor falando com você que você tem que orar? Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Talvez muitos de vocês, nesse ano inteiro, nem abriu a Bíblia. Se não tivesse vindo à igreja, não tinha nem visto a Bíblia. O que Deus está fazendo na sua vida de fato? O que você de fato está fazendo para Deus de relacionamento? Porque todo relacionamento, ele é uma mão de duas vias. Vocês estão entendendo? Deus quer se relacionar com você, mas você quer se relacionar com Deus? Porque quando você está namorando, você passa horas no telefone com a namorada. Quem que já ficou mais de uma hora no telefone no início do namoro? Ah, né? Desliga você. Não, desliga você. Ah, não, desliga você primeiro. Eu te amo mais. Eu disse, não, eu que amo mais. Eu não quero desligar, então não desliga. Fica aqui. Né? Você fica ali porque você está querendo se relacionar. Você está querendo ter intimidade. E Jesus também quer isso com você. Amém. Ele quer essa troca de você ligar para Ele com seus joelhos dobrados e falar: Jesus, eu quero você. E Ele vai falar: eu também te quero. Eu te amo, Jesus, eu também te amo. Jesus, eu quero te conhecer mais. E Ele vai se apresentar para você. E aí quando Ele se apresenta para você, você descobre que tem muito mais dele. E você fica nessa troca. Desliga você, Senhor. Ele fala: não, eu não desligo. Desliga você, porque eu nunca vou me desligar de você. Amém. O tempo que você pode ter, o tanto que você pode descobrir de Deus, irmãos, é infinito. Porque quanto mais você procura, mais Ele tem para se revelar. Glória a Deus. Sabe por que Moisés não entrou na terra prometida, irmãos? Dizem que é porque ele fez pirraça. Mas eu vou te falar, o desejo de Moisés nunca foi a terra prometida. O desejo de Moisés foi se encontrar com Deus. Ele queria Deus face a face. Ele não queria saber de terra prometida, porque ele não estava se apegado aos lugares. A única coisa que importava para Moisés era o Senhor. Eu quero ver a sua face. Passa pela brecha. Eu quero ver o Senhor. Moisés nunca se interessou por terra. O desejo de Moisés era a presença manifesta de Deus. Aleluia. Moisés queria ver o Senhor face a face. Canaã não interessa para Moisés. É tanto que Canaã não interessa para Moisés,
que o desejo do coração de Moisés foi atendido. Moisés viu Deus face a face quando Jesus subiu no monte e se encontrou com Moisés no Monte da Transfiguração. Deus realizou o desejo de Moisés. Ele viu Jesus face a face. Ele viu Deus face a face. E a palavra de Deus diz que Jesus é a imagem do Deus vivo. Amém. O desejo de Moisés sempre foi o Senhor. Qual é o seu desejo? Você quer o Deus que provê ou você quer o provedor? O que você quer do Senhor? Porque Ele é misericordioso, Ele vai prover. Ele é bom. As pessoas se chegavam diante de Deus e perguntavam, e aí? Ele falava, o que você quer? E ele falava, eu quero enxergar. Então tá bom, você vai enxergar. E aí o cara sumia, partia. Mas o que Deus queria ver era, eu quero ser seu discípulo. Eu quero ser um seguidor seu. Jesus nunca recusou um seguidor. Jesus continuava a sua caminhada. Pessoas que diziam que queriam seguir Jesus começavam a seguir Jesus. Mas quando o real interesse, irmãos, seu coração não for Jesus, você fica na caminhada. Porque muitas pessoas se afastam. Porque a gente desanima. Porque nossos corações estão nas coisas. E as coisas vêm e vão. Mas se seu coração está no Senhor, Ele sempre vai estar presente. Glória. Em Apocalipse 5, 9, 10 diz. Para quem não sabe, Apocalipse é o último livro da Bíblia, tá? Se você não souber disso, realmente você não está sendo crente. E aqui revela. Entoava um cântico novo com essas palavras. Tu és digno de receber o livro e abrir os selos e tê-lo. Pois foste sacrificado com teu sangue e compraste para Deus pessoas de toda a tribo. Quem foi crucificado? Quem foi sacrificado? Comprou todas as pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste dela o quê? Um reino de sacerdotes para o nosso Deus. E elas reinarão sobre essa terra. Jesus te transformou em um sacerdote para Deus. Você é um sacerdote. Todos nós somos um sacerdote. Irmãos, e não venda o seu sacerdócio por 30 moedas de prata ou por uma migalha, por um prato de lentilha. Não negocie o seu sacerdócio por uma série de TV. Eu não estou dizendo que é errado, irmão, você ter tempo de descanso e assistir, se divertir. Eu estou dizendo que é errado você não exercer o seu sacerdócio. Eu estou dizendo que não negocie o seu relacionamento com Deus, nem que você esteja morrendo de cansaço. Tire todos os ídolos do seu coração e coloque Jesus lá. Amém. Ele é o sumo sacerdote. Na Bíblia, irmão, não existe culto, você sabe, né? Na Bíblia não existia. Vamos ao culto. Como que era o culto antigamente? Como eu falei lá no início, levava um bezerro. E aí você ia ao culto, prestar culto ao Senhor. Então você não ia lá para ver um bezerro, pegar lá o sacerdote, lá cortar a garganta do bezerro e falar, uau, na jugular. Nossa, que corte. Esse aí matou o bezerro. Não existia lá para assistir o culto. Ele estava lá para cultuar. Quando você vem para cá, não é para assistir um pregador cultuando, não. É para cultuar o Senhor. E por isso que eu digo que um dos momentos mais importantes do culto aqui é o momento do louvor, irmãos. Então não se atrase para chegar aqui na hora da palavra, não. Porque no momento do louvor é quando você está prestando culto de adoração ao Senhor. É quando você está reconhecendo que Ele é seu Senhor e dizendo, só Tu és santo.
Senhor da minha vida. Entenda, irmãos? Essa é a maior oportunidade de você exercer o seu sacerdócio. É quando você está adorando a Deus. Ouvir pregação não é exercer sacerdócio. É se encher de fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas o momento do sacerdócio é quando você chega aqui, dobra o seu joelho e fala: Senhor, te entrego tudo que tenho e que sou. Isso é sacerdócio. É você adorar a Ele. É você prestar homenagem a Ele. É você dizer: eu te amo. O Senhor é tudo na minha vida. É ter palavras para dizer: o Senhor é o princípio, o Senhor é o fim, o Senhor é o alfa, é o ômega, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é o meu alimento, o Senhor é o meu pastor. Isso é exercer o sacerdócio. Vamos ficar de pé, irmãos, para parecer que o culto está acabando. Essa é uma igreja com sacerdotes. Amém? Amém. Essa é uma igreja cheia de sacerdotes. Amém? Porque quando acaba o culto aqui lá fora, você continua sendo um sacerdote do Senhor. Lá em João, capítulo 4, versículo 23. E aí, irmãos, o que faz um sacerdote? O que um sacerdote faz? Vamos lá. João capítulo 4, versículo 23 diz: mas vem a hora e já chegou. Calma aí. Vai chegar? A hora já o quê? A hora já? Calma aí. Esse chegou é para quando, irmãos? Se há 2000 anos atrás ele falou que já chegou, e você ainda pode estar atrasado, hein? 2000 anos. A hora já chegou em que verdadeiros adoradores adorarão. Não é para amanhã, não. É para agora. Adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores, quem é adorador do Senhor, o adorem em espírito e em verdade. Amém. E a mulher com qual Jesus estava tendo diálogo disse: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. E quando ele vier, anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso Cristo? Irmãos, ela teve um encontro com quem? Por acaso você teve o mesmo encontro que ela teve com Cristo? Será que você encontrou Cristo? Porque se você encontrou Cristo, você vai fazer igual essa mulher. Vai largar tudo. Por quê? Porque você encontrou o maior tesouro do mundo. Não existe nada mais importante. Essa mulher aqui, ela fez algum curso de teologia? Essa mulher aqui fez algum seminário? Ela se preparou para alguma coisa? Não. Ela teve um encontro com Cristo e já correu para falar dele. E o que ela foi falar de Cristo? Ela foi correr, irmãos. Sabe qual era a maior mensagem que essa mulher tinha? O testemunho. Eu tive um encontro com Jesus e ele mudou a minha vida.
Sabe qual a maior pregação, irmãos, que temos? É o nosso testemunho. É a satisfação da nossa vida, no qual a pessoa olha para você e fala, cara, o que você tem? Eu tenho Cristo. Porque as pessoas, elas não vão atrás de você, elas não vão parar para te ouvir porque você fala bonito. As pessoas, elas não estão afim de discursos bonitos, porque, meus irmãos, é só abrir o YouTube. As pessoas não querem isso, elas querem a satisfação que você tem. E se Cristo é a sua satisfação, elas vão querer Cristo. Amém. Outra pergunta que eu faço é, o que ela esperou para sair, para poder testemunhar a respeito de Jesus? Esperou nada, meu irmão. Ela já saiu contando para a cidade inteira que teve um encontro com o Messias. Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam Jesus dizendo, mestre, coma. Mas ele lhes disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém trouxe algo para ele comer? Sabe, irmãos, a tua satisfação é tão grande que não importa qual furacão que você vai estar, as pessoas não vão entender o que é a paz que excede todo entendimento na sua vida. Porque o que te alimenta, irmãos, o que te sustenta é o Senhor. Porque tudo pode te faltar, mas o Senhor não te falta. E a sua satisfação está nele. E quando você tem satisfação no Senhor, e as pessoas podem ver o que for na sua vida, elas não vão entender quando falar, eu quero essa satisfação. As pessoas acham que dinheiro compra felicidade. Nunca teve tanto suicídio entre os vivos. Nunca teve. Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita. Eu, porém, digo, levante os olhos e veja os campos, pois estão maduros para a colheita. Irmãos, você quer fazer a vontade de Deus? Levante os olhos. Os campos estão maduros para a colheita. Oportunidade. Se você quer realmente viver o chamado de Deus, não falta oportunidade. Sabe o que é interessante? O porquê Jesus fala, levante os olhos e vejam, pois os campos estão maduros para a colheita. Quando aquela mulher ela vai falar de Cristo para a cidade, uma multidão vem atrás dela. E aí Jesus aponta para aquelas pessoas. Eles são a colheita. A colheita do Senhor está lá fora, irmãos, pronto para ser colhida. Se você quer, se você teve um encontro com Jesus, você vai atrás da colheita. E olha o que ele fala. Quem colhe, recebe já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna. Para que se alegre ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Ele está falando de uma plena satisfação. A alegria daquele que semeia e daquele que colhe. Pois no caso é verdadeiro ditado. Um é o que semeia, o outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Irmãos, você está aqui hoje, sabe por quê? Porque você é a semente de alguém que semeou na sua vida.
Você já parou para pensar que você está aqui hoje por homens e mulheres de Deus que pagaram o preço e semearam lá atrás? Você colheu disso, de algo que não semeou. Mas deixa eu te falar, não deixe de semear. Porque quando você semeia, alguém vai colher. Alguém vai colher. E ele fala da plena satisfação, alegre-se ao mesmo tempo que semeia, e aos que colhem. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam, e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher que tinha dito. Por causa de quê? O testemunho foi por causa da teologia? Não. Foi por causa que ela cantava bonito? Não. Sabe o que foi? Porque ela exerceu o sacerdócio dela. Com Jesus, teve relacionamento ali com Jesus. E já saiu para dizer. Já saiu fazendo discípulos. Os campos estão prontos, meus irmãos. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Jesus, obrigado pela sua palavra, que elas nos levem em toda a verdade conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor venha transformar a nossa mente, transformar os nossos corações, e que possamos sair daqui com os pés velozes, igual a mulher samaritana, dando um bom testemunho, Pai, do que o Senhor tem feito em nossa vida. Que a alegria do Senhor seja plena em nossa vida. Que a alegria dos nossos corações seja a mesma de Cristo. A vontade